Graça e paz, meus queridos irmãos, queridos amigos, você que nos acompanha toda semana aqui no canal Eu Escolhi Evangelizar. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria muito grande poder mais uma vez partilhar a palavra de Deus com você nesse dia. Quero, antes de mais nada, pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que possa fazê-lo agora, acessar aqui, se inscrever, tá certo? Deixar o seu joinha e também ativar o sininho, que assim você vai estar recebendo notificações todas as vezes que nós postarmos vídeos novos, ok? Se puder também, partilhe essa transmissão com os seus contatos para que mais e mais pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Hoje eu quero pensar com vocês acerca do tema o vírus que mata a nossa fé, o vírus que mata a sua fé. É interessante que nós vivemos em um período onde pandemia, vírus, coronavírus e tantas outras coisas por aí, muito difícil, um tempo muito complicado, mas hoje, à luz da palavra de Deus, eu quero pensar com você de um outro vírus que pode matar a sua fé, te distanciar de Deus, te distanciar daquilo que Deus espera para você. Para tanto, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, logo lá no início da Bíblia, ok? Capítulo de número 1, a partir do verso de número 19. Deuteronômio, capítulo de número 1, a partir do verso de número 19. A versão que eu tenho em mãos diz assim: Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos havia ordenado. Chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus dos seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Verso 22 diz assim: Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isso me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi no meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós e nos informaram dizendo: é uma terra boa que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Verso 29 diz assim: então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram o que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem que leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar aqui.
somente até aí no momento, até o momento, e vamos orar ao nosso Deus. Pai, lemos a Tua palavra e eu peço que o Senhor fale aos nossos corações nesse dia. Não permita que nada, Senhor, venha atrapalhar o agir do Teu Espírito nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, o texto que nós lemos, ele nos mostra um momento onde Moisés está a narrar o que tinha acontecido, registrado lá no livro de Números, a partir do verso número 13. Quando os espias entram na terra de Canaã, vão lá, dão um relatório, tudo aquilo que aconteceu. E, na verdade, Moisés aqui está trazendo à memória do povo o que tinha acontecido e como aquele povo tinha sido rebelde, e nós vamos destacar algumas coisas aqui nesse dia. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês, antes da gente entrar e nos aprofundarmos de fato aqui no texto, é nós pensarmos um pouquinho sobre esse vírus, que mata a nossa fé. Um vírus que pode destruir de fato a nossa fé e acabar nos distanciando mais e mais do nosso Deus. Nós vivemos um tempo em que a palavra talvez mais ouvida nesse período é vírus, Um vírus que pode até tirar a vida das pessoas, como já tem tirado, infelizmente. As notícias são muito tristes de milhares e milhares de pessoas que já perderam as suas vidas. Mas, hoje, quero pensar com você acerca desse outro vírus, que pode ser muito mais cruel do que o que a gente está vendo aí, porque pode nos distanciar do nosso Deus e nos afastar cada vez mais do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero destacar acerca desse vírus é que, na verdade, acerca do vírus ou dos vírus que podem tirar a nossa fé, e o primeiro deles que eu quero destacar para você nesse dia, que é o vírus da rebeldia. Quando o ser humano ele se torna rebelde diante de Deus, tudo vai por água abaixo. A palavra de Deus nos diz, se você olhar aí o texto que nós lemos, o verso de número 26, ele diz o seguinte, olha só, capítulo de número 1, verso de número 26, ele diz assim: porém, vocês não quiseram ir e foram rebeldes. Moisés está narrando aqui para aquele povo que ficou 40 anos, meus irmãos, no deserto, por conta da rebeldia, da teimosia, rebeldia contra o próprio Deus. Nós não devemos ser rebeldes, meus irmãos. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm sido, por demais, rebeldes contra Deus. Mesmo sem perceber, fazendo coisas que entristecem a Deus e afastando-se cada vez mais do Senhor. Cada vez mais se afastam de Deus, entristecendo o coração do nosso Deus. Então o vírus da rebeldia pode entristecer de fato o coração do nosso Deus. O vírus da falta de disposição também. A falta de disposição em ir. Você vê que na primeira parte do verso 26 diz, olha, porém vocês não quiseram ir. Quantas vezes, meus irmãos, a gente precisa fazer as coisas, mas não temos disposição para fazer. E isso se aplica em todos os sentidos da vida, não é só na parte no que diz respeito às coisas do Senhor, mas vamos pensar na nossa vida, no que diz respeito ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. Quantas vezes nós sabemos que precisamos tomar uma decisão, precisamos fazer alguma coisa, e às vezes nos acovardamos e não queremos sair da tenda, não queremos dar um passo em direção àquele problema, em direção àquela situação para resolver. Então a falta de disposição é muito ruim na vida do cristão, na vida do ser humano de uma maneira geral. A falta de disposição acaba atravancando todo o processo. Moisés diz no verso 26, olha, vocês não quiseram entrar na terra. Deus prepara tudo, mas o homem não quis entrar na terra. Meus irmãos, Deus nos dá saúde, Deus nos dá um novo dia para poder viver, Deus nos concede tudo que nós precisamos. E muitas vezes nós só precisamos de uma coisa, ter a disposição de nos pôr de pé e fazer aquilo que precisa
ser feito. E a palavra de Deus diz: vocês não quiseram ir, não quiseram entrar na terra, tomar posse da terra. Isso mostra uma falta de vontade muito grande, uma falta de disposição muito grande. Um cristão, meus irmãos, ele tem que ser esforçado. Ele tem que estar olhando para frente, ele tem que ter disposição para fazer as coisas que precisam ser feitas. Olha, Lucas, lá no capítulo 9, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 9, o verso número 62 diz assim: quem começa, ou quem põe, algumas versões diz, a mão no arado e olha para trás, não serve para o reino de Deus, ou não é digno do reino de Deus. Jesus falando: olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Nós precisamos ter disposição para avançar e para fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Paulo escreveu 13 cartas, lá no Novo Testamento, e uma delas, escrevendo aos Colossenses, ele diz lá no capítulo 1, verso número 29, ele diz em parte do versículo assim: é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e eu luto para que essa tarefa seja concluída. Quantos de nós, meus irmãos, não temos muitas vezes disposição para fazer nem sequer as coisas que precisamos fazer para nos manter? Que dirá para fazer as coisas que Deus espera de nós, para nós avançarmos mais na cidade onde nós estamos, no local onde nós estamos, em nome de Jesus. Mas como eu disse, além dessa falta de disposição, tem essa rebeldia, Moisés, ele diz: olha, vocês foram rebeldes, ou seja, desobedientes a Deus. Ser rebelde é ser desobediente. Nós falamos sobre isso na última quarta-feira, no estudo em que demos aqui na igreja, e falamos sobre isso, a desobediência para com Deus. O ser humano é muito desobediente. Tem por si só, por sua natureza, de querer fazer as coisas do seu jeito e achar que o seu jeito é o melhor. A maneira como ele precisa, ele tem que fazer, ou ele quer fazer, é melhor. Muitas vezes essa rebeldia põe em xeque até a sua liderança. Não quer ouvir os seus líderes e quer porque quer fazer as coisas do seu jeito. Ou seja, a palavra de Deus está nos dizendo que, olha, vocês foram rebeldes, vocês foram desobedientes a Deus. Foste rebeldes, diz lá o texto, a ordem de Deus, a ordem do Senhor, nosso Deus. Rebeldia é a mesma coisa que desobediência. Nós não podemos estar desobedientes às coisas do Senhor. A ordem de Deus. Deus quer que nós marchemos, que nós avancemos mais e mais, que nós possamos, meus irmãos, obedecer a sua palavra, e a desobediência não nos leva a nada, a lugar nenhum. Hoje, meus irmãos, a igreja, ela precisa resgatar esse ensino. Quando eu falo a igreja, não estou falando da nossa igreja, mas a igreja, de uma maneira geral, resgatar, de fato, o ensino da obediência. O ensino à palavra de Deus. A gente olha para a palavra de Deus e Jesus falou: olha, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer. Obedeçam e ensinem a esses também a obedecer. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas que estão sem Cristo, morrendo cada dia sem conhecer ao nosso Deus. E nós precisamos avançar cada vez mais, partilhando a palavra de Deus, para que as pessoas possam ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Aquele povo, meus irmãos, ali no passado, sofreu por não obedecer a palavra do Senhor, por serem desobedientes. Já dizia o sábio que quem não obedece, padece. Eu vou repetir. Aquele que não obedece, esse padece. A obediência leva a pessoa, a desobediência, melhor dizendo, leva o ser humano a padecer, a sofrer cada vez mais. Obediência, meus irmãos, não é uma opção, é um mandamento. Eu vou repetir para ficar bem gravado no seu coração. A obediência, ela não é uma opção,
ela precisa ser encarada como um mandamento. Eu preciso compreender que obedecer a obediência é um mandamento, é uma ordem de Deus. Deus nos mandou obedecer. Ponto final. É inquestionável. Eu preciso obedecer. Não é porque eu acho que é assim ou que é assado. Porque eu acho que deve ser dessa ou daquela maneira, eu preciso obedecer. E nós precisamos, meus irmãos, estar atentos à palavra de Deus, porque o mundo carece da salvação. As pessoas carecem de Cristo. E como nós não conhecemos aqueles que vão aceitar ou não a palavra de Deus, nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho e partilhar a palavra de Deus a toda criatura. Um dos livros, de sabedoria da Bíblia, Eclesiastes, no caso, o capítulo número 12, ele diz o seguinte: de tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi isso, ou foi para isso que fomos criados. Obedeça aos seus mandamentos, aos mandamentos de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que você e eu fomos criados. Então nós precisamos obedecer. Comece, meus irmãos, hoje a obedecer a palavra do Senhor. O terceiro vírus que eu quero destacar para você, que acaba com a nossa fé, nós falamos sobre a murmuração, nós falamos sobre a rebeldia, falamos sobre a disposição, ou a falta de disposição, a rebeldia, não é isso? Das pessoas, e agora nós queremos falar sobre a murmuração. O terceiro vírus, a falta de disposição, a rebeldia e a murmuração. Olha só o que diz o verso número 27 do texto que nós lemos. Vocês ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Olha que absurdo. Meus irmãos, olha que absurdo. Depois de tudo que Deus fez, de ter livrado todo aquele povo das mãos de Faraó, das garras de Faraó, aquele povo sofria, fazendo aquele povo atravessar o Mar Vermelho com os pés secos, em terra seca, chegar do outro lado em segurança, providenciar o maná, a comida, o que era necessário, a água, a sombra, providenciar o aquecimento necessário nas noites frias do deserto, a sombra durante o dia no calor escaldante. Depois de tudo que Deus fez, o povo ainda chega ao ponto de dizer, a murmurar, e dizer que Deus tem ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus. Olha que absurdo. As pessoas que não conhecem, não experimentam Deus, tendem a murmurar. As pessoas que às vezes até frequentam uma igreja, até já entregaram a vida a Jesus, mas não experimentaram Jesus de fato, elas tendem a murmurar, a falar besteira, a ficar com disse-me-disse, às vezes com um e com o outro, não olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Pessoas, meus irmãos, que têm a sua fé muito limitada, pessoas que andam murmurando, preferem ficar conversando, como a gente disse na semana passada, nos corredores, ao invés de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e avançar cada vez mais. Pessoas que preferem ficar dizendo que, olha, Deus tem ódio de nós, mesmo diante de tudo que Deus fez. Deus ter ódio? Será que precisava dizer isso? Será que nós sabemos, meus irmãos, ou temos noção que murmurar é a mesma coisa que ficar falando entre os dentes? É a mesma coisa que ficar de disse-me-disse, de ficar resmungando, de ficar falando, sabe, reclamando. É por isso que está acontecendo isso. Ficar se queixando. Murmurar é reclamar, é se queixar. Agora pense comigo.
Aquele povo tinha motivo para se queixar? Aquele povo tinha motivo para reclamar? Agora olhe para a sua vida. Você tem motivo para reclamar do Senhor? Você pode ter motivo para reclamar de qualquer coisa. Talvez até de você mesmo, das suas atitudes. Mas você tem motivos para reclamar do Senhor? Repense isso. Reflita sobre isso. Pare de reclamar. Pare de se queixar. Não é essa, ou não deveria ser essa, a linguagem que deveria sair dos lábios de um cristão, de um crente, lavado e remido pelo Senhor. Aquele povo tinha experimentado tudo de Deus, eles não tinham motivos para reclamar, motivos nenhum para reclamar. Oh, meus irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, precisamos parar de reclamar, nós precisamos compreender que quando nós murmuramos, o diabo, nosso adversário, estamos só a fazer a vontade dele. Quando nós murmuramos, a murmuração, já dizia alguém, que a murmuração é como música para o diabo. É isso que ele quer. Ele quer que você reclame de Deus. Ele quer que você se volte contra Deus. Ele quer que você faça tudo contrário àquilo que Deus espera de você. Oh, meus irmãos, nós precisamos ser agradecidos a Deus. Olha, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, diz assim: sejamos agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por serem unidos com Cristo Jesus. Deus espera que cada um de nós tenha um coração grato e não um coração murmurador, não ser um reclamão, não ficar sempre olhando para os problemas, mas ser a solução para esses problemas. Se apresente como solução. Pare de reclamar. Não reclame de Deus, mas agradeça a Deus tudo que Ele tem feito a você e por você. Oh, meus irmãos, um dia um poeta disse o seguinte, que nós não devemos chorar pelo facto das coisas terem terminadas. Não. Mas nós devemos sorrir por um dia elas terem existido. Eu vou repetir. Nós não devemos chorar pelo fato das coisas terem terminado, mas devemos sorrir por elas um dia terem existido. Que nós possamos agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, mesmo sem nós merecermos nada do nosso Senhor. Quarto e último vírus que eu quero destacar para você nesse dia é o vírus do medo. O vírus do medo, meus irmãos. O vírus do medo tem acabado com os cristãos, com as pessoas, tem atrapalhado as pessoas a avançar. Então a falta de disposição, como eu disse, a rebeldia, a murmuração, mas também o medo. Olha o que diz o verso de número 28. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. Ficaram com medo. Vivemos dias onde muitas pessoas estão com medo. E o medo, muitas vezes, acabam anulando as pessoas. O medo não pode nos anular. Nós precisamos ter cuidado. Medo não. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar em Deus. Precisamos olhar para Jesus. Esse impedimento, meus irmãos, esse medo, esse vírus, ele acaba nos impedindo de conquistar aquilo que Deus tem para cada um de nós. O medo nos impede de avançar cada vez mais. Foi o pavor, meus irmãos, o medo ao extremo que fez com que aquele povo ficasse daquele jeito diante do inimigo, olhando para o inimigo e olhando para as circunstâncias, olhando para o tamanho do inimigo, quando deveriam olhar para Deus. Não olhe para o vírus, olhe para Deus. Confie no Senhor.
Confie tão somente no Senhor. Tiago, capítulo número 1, vai dizer o seguinte: quem duvida, melhor dizendo, quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Nós não podemos ter medo. Nós precisamos ter fé. Jesus certa vez disse isso. Não tenha medo. Creia somente. Creia que tudo isso que nós estamos vivendo vai passar. Creia que Deus vai cuidar de você. Creia que mesmo o vírus existindo, mesmo que talvez você seja acometido de um resultado positivo acerca desse vírus, creia que Deus vai cuidar de você, sendo da vontade dele. Mas, se ele nos levar, se o Senhor nos levar, e nós partirmos daqui, nós estaremos com o Senhor. E eu posso dizer isso. Você já pode dizer isso? Você tem a sua fé firmada no Senhor? Você já entregou a sua vida no Senhor? Meus irmãos, nós não precisamos viver com medo. Nós precisamos viver com fé no Senhor. Porque o morrer para o crente é lucro, é estar com o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, compreender isso. Não vamos viver por aí buscando a morte. Claro que não é isso que eu estou a dizer. Mas precisamos confiar no Senhor. Um dia nós vamos partir daqui, isso é claro. Assim como 2 e 2 são 4, nós vamos partir daqui. Mas aonde você vai estar? Você vai estar com o Senhor? Talvez o seu medo seja tão grande porque você não tenha certeza ainda da salvação em Cristo Jesus. Somente aquele que um dia entregou a vida a Jesus consegue ter essa fé inabalável que vírus nenhum pode abater. Que uma fé que não é impedida de avançar por uma falta de disposição. Uma fé que não é impedida de avançar por rebeldia ao Senhor. Uma fé que não é impedida de avançar porque fico murmurando. Não, de maneira nenhuma. Uma fé, meus irmãos, que não é impedida de avançar por causa do medo, porque nós confiamos no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no meu Criador. Eu confio em Jesus, autor e consumador da minha fé. E você? Você confia no Senhor? Você confia em Deus? Você já entregou o seu coração ao Senhor? Se você não fez, eu quero convidá-lo a fazer agora. Eu quero convidá-lo a entregar o seu coração a Jesus agora. Para tirar de você todo esse medo. Pastor, então se eu entregar minha vida a Jesus, eu não vou ter mais dificuldades? Sim, você vai enfrentar dificuldades, mas você vai transpor essas dificuldades com alegria no coração, porque Jesus é com você. Você vai transpor essas dificuldades sem ter medo. Sabe por quê? Porque nós sabemos que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós vamos estar com Jesus. Nós vamos estar com o nosso Senhor. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Pare de viver como se fosse viver aqui para sempre. Pare de viver como se tudo girasse em torno de você. Não! Pare de viver dessa maneira. Viva para a glória de Deus. Viva para a glória do Senhor. Viva para a glória de Deus. Não faça como aquele povo que por conta da murmuração, da desobediência, por conta de desagradar a Deus, Deus não permitiu que eles avançassem e entrassem na terra prometida, em hipótese alguma. Mas, por conta dessa murmuração, toda aquela geração morreu e não entrou na terra prometida. Não faça isso. Não murmure. Pare de murmurar. Olhe para Jesus e diga assim: Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de mim? Você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Faça isso. Agora, nesse momento. É uma transmissão online. Você está assistindo esse vídeo em algum momento da sua vida. Coloque aqui uma mensagem.
Coloque aqui uma mensagem. Faça igual a Sônia na semana passada. Semana passada a Sônia entregou a vida a Jesus. Louvado seja Deus pela vida da irmã Sônia, porque ela entendeu a palavra de Deus. Você quer fazer como ela? Entregue a sua vida a Jesus agora. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós amamos o Senhor. Te agradecer porque o medo não pode nos anular. Te agradecer, Senhor, porque nós não vivemos em rebeldia. Nós não vivemos com falta de disposição e nem com murmuração. Mas nós vivemos de fé em fé, marchando para o alvo, que é o Senhor. Ó Deus, muito obrigado por isso. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, pelas pessoas que estão a ouvir essa mensagem e que ainda não têm essa certeza de salvação. Senhor, permita que essas pessoas possam ter um encontro com o Senhor. Que hoje, ainda agora, nesse momento, aonde elas estiverem, elas possam entregar o coração ao Senhor. Ó Deus, faça isso. Nós cremos no Senhor. Toque nos corações agora, Senhor, com teu Espírito Santo. Ó Deus, por favor, eu te peço, alcance os corações nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda uma semana abençoada na presença dEle. Tão somente na presença dEle. Se essa palavra falou ao teu coração, não esqueça de partilhar, enviar o link para todos os seus contatos. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui nesse canal. Ative o sininho. Quase todos os dias, pelo menos um dia sim, um dia não, nós temos um vídeo, uma palavra para o seu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma semana na presença do nosso Deus. Amém?